Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Justice Criminal. O Mind Justice Criminal tem um ecossistema de criminalistas de alto nível, do nível desses colegas que vocês estão acompanhando aqui no nosso canal. Se efetivamente você quer andar entre os melhores, eu quero te recomendar que clique aqui no link da descrição desse vídeo, fale com o nosso time e venha correr conosco. Vamos para cima. Fala, turma! Como é que estamos? Mais um episódio do podcast A Defesa Tem a Palavra. Esse episódio super aguardado, um advogado que eu admiro demais, um cara super especial. Acho que a gente precisaria de um podcast aqui para ler o currículo dele, então eu vou reduzir um pouco. Logo que eu mencionar, vocês já vão saber quem é. 35 anos de advocacia criminal, pouco tempo. Advogado criminalista, doutor e pós-doutor em Direito Penal pela Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. Doutor honoris causa pela universidade. Meu Deus, o currículo está em 3 idiomas, turma. Eu não vou me arriscar para não passar vergonha aqui gravado. Mas professor aqui da Universidade Autônoma de... Ele vai falar que lá no México. Vamos lá, mais aqui do currículo, que é uma coisa que é legal, muito legal de comentar. Professor convidado no programa de intercampus na Universidade Autônoma de Madrid, ex-pesquisador do Ministério da Justiça do Brasil no projeto Pensando o Direito. E aqui vai longe. É um cara que já atuou em grandes operações por figuras marcantes. Atuou na Lava Jato, está atuando no 8 de janeiro, em uma situação muito emblemática, quando a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E é um cara que conseguiu conciliar de um jeito único a academia e a advocacia. Esse cara é o André Calegari, nosso professor, nosso mestre. Hoje o papo vai ser extraordinário, né, João? Fala aí. Bom demais. Já tava ouvindo umas histórias boas aqui do Calegari, vai ser muito bom. E histórias até que saíram na revista, né? Na época aí, em que revista era algo consumido, né? Mas muitas histórias boas passando aí por figuras emblemáticas no meio da comunicação, vai ser bem legal. Isso é legal. Calegari, obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês, em primeiro lugar, e elogiar o programa, né? Espetacular, a Defesa Tem a Palavra, ao André, ao João, acho que vocês são uns ícones, como me elogiaram, eu digo nessa nova arte aqui de comunicação e de poder transmitir um pouco para os criminalistas a história de cada um. Cada um tem um pouquinho para contribuir. Sempre digo, né, tanto na profissão quanto na academia, que não existe uma divisão, existe uma soma, né? Se todos nós olhássemos por esse lado, talvez a vida, o mundo fosse um pouco melhor, né? A gente aprende um pouco com cada um e não tem que dividir nada. A advocacia é uma soma. Então a gente vai aprendendo, como vai aprendendo aqui no programa de vocês, com as perguntas, e é um eterno aprendizado, isso é a vida, né? Calegari, vamos lá. A gente sempre busca investigar a trajetória das pessoas, dos advogados que a gente conversa aqui, para entender de onde é que eles saíram, até onde eles chegaram. Mas, ultimamente, a gente está começando com pontos marcantes. E uma coisa que a gente estava conversando aqui agora, você comentava que, advogando para a JBS, às vezes você fazia 3 voos, 4 voos por dia, morou 8 anos em Brasília, aqui no hotel tal, uma loucura gigantesca. E eu queria começar desse assunto, que eu acho que é uma realidade um pouco distante para muitos advogados e que muitos gostariam de saber como é que é essa dinâmica, até para mudar os referenciais. Mas o advogado está advogando ali, está atuando em pequenos casos, numa região local, e nem imagina que esse tipo de advocacia existe. E eu queria te perguntar, cara, como é que você entrou na Operação Lava Jato? Como é que você começou a advogar para a JBS, uma das principais figuras ali naquele centro? Como é que foi isso? Queria te ouvir sobre essa primeira questão aí, cara. Vamos lá, são 2 questões distintas, Lava Jato e JBS. A JBS, começando por essa, foi porque, num determinado momento, houve a colaboração dos irmãos e dos demais funcionários. Depois, nós tivemos aqueles áudios que foram vazados e a prisão. Em face da prisão, houve a contratação de advogados locais aqui de Brasília. Eles começaram a sua atuação e quem assumiu a empresa à época dos fatos, voltou à presidência o fundador da empresa, o seu Zé Mineiro, e o filho mais velho, que é o Júnior Batista, né? Então, eles pediram, na realidade, para um colega que procurasse mais advogados para auxiliá-los, com a intenção, evidentemente, de soma.
E casualmente, aqui vem uma parte engraçada dessa história. Eu tinha vindo a Brasília, se não me falha, era finados, início de novembro, por um show do Wesley Safadão. Não tenho vergonha de dizer uma parte engraçada da história, porque a minha esposa queria muito assistir esse show. E o deputado Fernando Filho, que era nosso cliente, tinha conseguido. Nós chegamos aqui, tivemos a grata surpresa de saber que o show não seria num estádio, mas sim naqueles trio, que eu nunca tinha subido num, porque não é costume no Rio Grande do Sul. Enfim, fomos ao show e no dia seguinte um colega me liga e diz assim, olha, é possível que a família Batista precise de mais um advogado, eles estão ouvindo outras pessoas, se você quiser eu posso lhe indicar, eu vou lhe mandar os volumes do processo que tem até agora e fica a seu critério. A reunião será em BH, em Belo Horizonte. Esse advogado era o Eugênio Pacelli. Ele já estava na operação. Eu disse, bom, tá bem. Mandou, se não me falha a memória, eram 10 volumes. Eu voltei para Porto Alegre no final de semana e fiquei lendo os 10 volumes. A reunião era segunda-feira em Belo Horizonte. Eu comprei a passagem por conta e risco, fui para Belo Horizonte, foi um avião da empresa com o vice-presidente jurídico, o doutor Francisco, com o sobrinho do Wesley, o Agnaldo, e o outro avião veio de Goiânia com o Júnior, que era o irmão mais velho. Eles me entrevistaram por cerca de 1h30, mais ou menos, e no final perguntaram, Gaúcho, onde você vai? Eu disse, não, agora vou ter que procurar um hotel para dormir, para voltar amanhã para Porto Alegre. Ele disse, não, você vai entrar no voo conosco, vamos para São Paulo, que amanhã vou lhe levar na carceragem para conhecer os irmãos. Então a entrada se dá por isso, mas também por quê? Talvez o pessoal pensasse que eu não tivesse lido. Porque ler 10 volumes sem saber se você vai entrar numa operação, não é todo mundo que arrisca. E eu li todos os volumes, sabia os pareceres que foram juntados, conhecia todo o processo. E eles iam perguntando assim, olha, na minha opinião isso não funciona, isso vai bem, isso é assim. E a entrevista foi tendo uma dinâmica muito boa, uma sintonia muito boa. Acabei no outro dia voando para São Paulo, fui à carceragem, fiquei 2h30 lá, sendo entrevistado por 2 irmãos. Essa cena também é engraçada, porque cada um estava com um interfone no parlatório e eu com um em cada ouvido, pingando. Um perguntava de um lado, outro perguntava do outro. Aí eu saí e o doutor Francisco disse, olha, a semana que vem reunião em Brasília. E a partir daí nós entramos, mas entramos como um apoio ainda, mais para ajudar na confecção de peças, de auxílio. Só no final do ano, isso era novembro, no final do ano, na virada do ano de dezembro para janeiro de 2018, é que nós assumimos a maioria dos processos. Fala aí, João. Se puder perguntar nesse tópico, porque você tem um livro sensacional que é da colaboração premiada, né? Já usei ele como consulta várias vezes, recomendo aqui para todo mundo, viu? Eu queria saber, assim, você, nesse contexto de ter sido contratado para atuar nesse caso, você já era referência em colaboração premiada? Já havia essa pretensão? O livro veio depois, veio antes? Como é que foi? O livro veio concomitante. Aqui tem outra frase que é engraçada. A minha esposa disse que eu psicografo os artigos. Tá? Eu sento em qualquer lugar e escrevo. Eu tenho uma facilidade muito grande de escrever. E eu gosto muito de ler. Eu acho que quem escreve bem é porque lê muito. Tá? Então, o que aconteceu? A gente ia montando o contexto e enxergando o que vinha acontecendo nas colaborações do Brasil, tá? O que vinha acontecendo na colaboração que nos dizia respeito e, na realidade, as falhas em relação à legislação. E eu pensei o seguinte, enquanto isso eu vou escrevendo, vou tirando ideias disso, do que há de errado na legislação, como vem julgando os casos, os tribunais, apreciando as decisões, e vou colocando no livro. E assim surgiu a ideia do livro. Na realidade, nasce com alguns artigos publicados inicialmente, depois eu juntei, eu tenho um aluno meu que é fenomenal, da Unicinos, que escreve muito comigo, e eu passei a ideia para ele e disse, vamos fazer o livro. Tá? Eu passo aqui a ideia, eu tenho grande parte já montada, ele topou e nós fizemos. Mas a ideia do livro surgiu assim, foi concomitante à operação. Interessante. Calegari, acho que alguns pontos aqui controvertidos. Cara, primeiro, estudo do caso e cobrar consulta. Esse é um ponto que é sempre controvertido entre os advogados. Você é um advogado que cobra consulta dos seus clientes? Tem algum critério? Nesses casos cobro, nesses casos não cobro? E a postura que você adota hoje é a postura que você sempre adotou, André? Nunca cobrei consulta e realmente essa é a minha postura desde sempre. Queria discutir sobre essa questão. Essa questão realmente é polêmica. A gente tem uma variação, é engraçado isso. Nós não cobrávamos consulta,
Quase nunca cobramos. Num determinado período, em Porto Alegre, nós começamos a cobrar, havia uma demanda muito grande e recorrente de vários tipos de casos. E como a gente tinha uma advocacia mais de boutique, que a gente chama, de escolher os casos, a gente não tem volume no escritório e continua não tendo. A gente pode se dar o luxo, graças a Deus, também de escolher os casos que a gente quer atuar. Então, num determinado momento, a minha secretária, que está conosco há muito tempo, a Magda, ela fazia uma filtragem. Quando ela via que o caso talvez não fosse agradar o escritório e tal, ela dizia, olha, nós cobramos consulta. Mas nunca foi uma coisa institucionalizada. Se eu perguntar, hoje vocês cobram consulta? Não. Mas tivemos um período que cobramos, mais para ter uma filtragem no escritório, mas hoje dificilmente a gente cobra. E essa questão também é controvertida, sobre o quão profunda deve ser a análise do caso nessas circunstâncias, que a maioria dos advogados às vezes dá uma olhadinha ali no processo e vai pro... Qual que é a sua postura? Você é um cara que verticaliza mesmo a análise e entrega tudo pro cliente ali, ou segura algumas questões? Qual que é a postura que você gosta de adotar? Calma, são duas coisas também distintas. Não é que eu entregue tudo, mas eu leio tudo. Eu acho que a pior coisa é tu chegar vendido numa reunião. O advogado que é profissional, você estudou para isso. Então é que nem o médico. O médico não vai para uma consulta boa sem uma anamnese do seu paciente. Ou ele não vai pedir, se ele for um médico cauteloso, ele não vai fazer um procedimento no paciente sem pedir uma série de exames. Eu acho que você tem que conhecer o processo melhor, eu sempre brinco com isso, melhor que o seu cliente e melhor que os ministros ou os juízes que vão julgar o seu cliente. Então, independente de a gente pegar o caso ou não, a gente sempre lê. Eu sei que demanda tempo, tem advogado que não quer ler, porque não sabe se vai ser contratado, e isso acontece com frequência. Até acontece na maioria das vezes. Você lê muito, estuda muito, quando vai passar uma proposta de honorários depois de uma reunião, o cliente muitas vezes diz assim, não está ao meu alcance esses honorários, não vou contratá-los. Mas eu prefiro ler, e alguns consideram esse tempo perdido. Eu considero um tempo ganho, porque muitas vezes também dentro do processo surge uma questão que te faz pensar, olha, esse ponto aqui eu não havia refletido. Talvez eu não use nesse processo, não use para escrever um artigo jurídico, use para verificar a jurisprudência se isso aqui causa uma nulidade ou não. Então, muitas vezes, a gente tira uma ideia do processo, mas eu prefiro, respondendo objetivamente, eu prefiro estudar bem o processo e não fazer uma leitura superficial. Muito bom. Tanto que eu sempre peço para o cliente, o que já tem de material? Às vezes a gente é contratado só para advocacia aqui no Tribunal Superior. Eu peço, bom, então pelo menos se você tiver à mão a sentença, a apelação e o recurso que for feito, pelo menos para eu me situar. Depois a gente baixa o resto das peças do processo. Mas você tem que ter um norte de onde você está atuando. Muito bom. E, colega, você falou dessa questão da parceria com o Pacelli. Eu sei que é difícil mensurar, né, de onde que vem as parcerias e tudo, mas você poderia... dar um norte, assim, tipo, não, boa parte das minhas parcerias vieram, por exemplo, da vida acadêmica ou do contato com outros advogados da mesma área. Tem alguma coisa que você vê assim, não, isso aqui deu mais certo para mim e é o que eu recomendo para as pessoas também. Eu acho que vem das duas áreas, né, de credibilidade. Essa com o Pacelli, especificamente, nós escrevemos um manual de direito penal juntos. Eu tinha um livro que chamava Teoria Geral do Delito, porque eu lecionei 24 anos na graduação a mesma disciplina, que era Direito Penal 1 e 2, Teoria Geral do Crime. Então, eu escrevi, porque eu dava aula na Escola da Magistratura e na Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E, à época, sem fazer essa escola, você não passava no concurso, dificilmente. Era quase um pré-requisito para passar no concurso. Tanto que a Escola da Magistratura, nós tínhamos lá 10 candidatos por vaga. E aí, os meus alunos, eles diziam assim, professor, tem que escrever, tem que escrever. Meio que eu fiz um polígrafo, os meus alunos copiavam e me mostravam que eles também tinham um polígrafo da minha disciplina. Eu disse, não, mas daqui a pouco eles estão vendendo o xerox do meu polígrafo. Aí eu falei com o editor e inicialmente é engraçado, porque lá era por módulos. E eu dava concurso de agentes, tentativa, erro e culpabilidade, que era a parte central, o núcleo da teoria geral do crime. Aí eu escrevi sobre isso, juntei uma parte de um livro e saiu esse primeiro livro, tá? Esse livro se transformou na Teoria Geral do Delito, pela editora Livraria do Advogado primeiro e depois pela Atlas, pela Gen Atlas. Aí o Pacelli, nós conversamos, tá, e publicamos junto o manual. Então essa parceria especificamente veio por essa credibilidade. Tem outras, porque foi um desembargador que a gente atuou muito tempo no caso no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma curiosidade, eu advoguei muito como defensor dativo, porque na época não existia defensoria pública. A Constituição foi promulgada em 1988, eu me formei em 89. Eles estavam instituindo isso
ainda na União, os estados tinham de forma precária, tá? E na Justiça Federal era por um provimento do tribunal que mandava nomear advogados inscritos numa lista para que atuassem em favor das pessoas que não tinham advogados na Justiça Federal. Então eu peguei o início, a Justiça Federal nem tinha tanta demanda nessa época. Cara, que legal. Aqui uma questão, Calegari. Existe essa disputa, na verdade, essa questão de conciliar a advocacia com docência. E até uma crítica, às vezes, né? Quem é da academia, às vezes, esse advogado não estuda, tal. E o pessoal, às vezes, que tá muito na docência também, tem essa disputa. E eu queria discutir sobre isso. Você, pelo menos que eu tenho aqui acesso, é um dos poucos advogados do Brasil que conseguiu conciliar os dois em alto nível, lecionando, escrevendo, advogando em grandes causas. Cara, como é que você fez essa proeza? É muito difícil, realmente. Um colega meu, que era meu colega no doutorado, e hoje está milionário na advocacia, ganhou muito, ele contratou uma consultoria. Primeira resposta da consultoria: largue a academia. O magistério lhe atrapalha na advocacia. E ele veio me contar isso e pediu demissão. Eu era o coordenador do mestrado de uma universidade. Eu falei, ele tem razão, mas eu vou continuar conciliando. Tá? Eu acho que eu sou hiperativo. Tá? Então, acho que você tem que saber dividir o seu tempo. Se precisar trabalhar de madrugada, trabalhe de madrugada. Tá? Mas tem que saber. Por quê? Também existe uma troca e um aprendizado diário com os alunos. Você vai, o aluno te demanda. Ele ouve um caso na televisão e diz, não, mas o meu vizinho fez isso e não foi preso. Então, eles trazem muitas histórias que você reflete assim, como é que eu vou explicar isso que na prática isso não funciona, que não é assim essa demanda. Então, eu gostava muito disso, de ser totalmente provocado. Tá? Ia para a sala de aula, desafiava, trazia casos concretos. Evidentemente que quando chega um momento que você vê que a sua vida profissional, eu digo, na advocacia, está sendo atrapalhada pela academia, também você tem que abrir mão. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei a ser diretor da Faculdade de Direito. Depois, quando entrei na Lava Jato e nessa operação eu comecei a vir muito a Brasília, eu tive a hombridade de ir ao meu reitor e pedir demissão. E ele até disse, o senhor é o único professor 40 horas da universidade que ganha bem e está pedindo demissão. Eu disse para ele, era um padre jesuíta, eu disse, padre Marcelo, eu sempre critiquei o professor que falta muito à aula, que não se dedica, não prepara. Então é um momento de eu me retirar. Por quê? Porque agora a advocacia está me consumindo, demanda muito mais tempo que eu tenho que atender os clientes. Então eu fazia essa equação. Dá para manter os dois? Dá. Mas a gente também não pode deixar o cliente na mão. Tanto assim que quando eu tinha uma operação muito grande, eu pedia para substitutos darem aula no meu lugar, bolsistas, tá? Que não é bom, não é. Mas você tem que atender o seu cliente. Em primeiro lugar, vem o cliente. Até porque me ensinou uma coisa, um cliente uma vez. Eu tinha uma audiência que não era importante, eram testemunhas abonatórias. E eu disse para ele, fulano, eu não preciso ir com você, não. Essa audiência, eu só vou estar ao seu lado segurando a sua mão. Né? Não tem muita importância. Ele disse, eu lhe pago para o senhor segurar a minha mão. Tipo aquela questão de segurança, né? Eu lhe quero ao meu lado. Aí eu aprendi isso muito cedo. Realmente o cliente quer que você esteja ao lado dele, para dar uma segurança. Tá? E nesse ponto da vida acadêmica, é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Quando eu penso em questão de vida acadêmica, porque quando a gente pensa em fazer mestrado ou doutorado fora, muitas vezes o pessoal fala, poxa, é um pouco complicado porque você mantém é difícil você manter o contato com o pessoal, manter o networking, acaba saindo um pouco do mercado. Eu queria saber como é que foi esse seu processo, assim, de você ter feito o doutorado e pós-doutorado fora, como é que, assim, se você abriu mão da advocacia por um tempo ou não, manteve contato, como você lidou com isso? Foi um risco. Hoje eu não sei se faria, eu confesso. Na época não existia o WhatsApp, comunicação era só por e-mail, porque eu fui em 97. Tá? A comunicação era precária, era muito difícil. Tá? Quando eu fui, eu já tinha um escritório de advocacia, me formei em 89, eu coloquei um estagiário, que era meu aluno na Faculdade de Direito, para ficar junto com a secretária cuidando do escritório. E mais um advogado, que era meu grande amigo, parceiro, para atender as causas. Claro que a demanda diminui, porque não é você que está lá pessoalmente. Tá? Mas, por sorte, também, eu tinha muitos amigos no Rio Grande do Sul que entendiam a qualificação, porque nessa época ninguém tinha doutorado. No máximo, as pessoas tinham especialização. O mestrado era incipiente ainda. Tá? Então, pouca gente escrevia, publicava. Quando eu voltei, aconteceram algumas demandas importantes e o pessoal passou, os clientes, logo em seguida. Então, assim, também foi uma sorte muito grande de esse pessoal entender esse processo,
né, de aperfeiçoamento, de teorias novas. A gente trazia, talvez, coisas que nem estavam sendo debatidas ainda em termos de jurisprudência no Brasil. E isso ajudou bastante. Mas é um risco. Você corre o risco de ficar sem clientes. Não estando... Porque no crime a demanda é muito pessoal. Tá? O cliente quer ver o advogado que ele está contratando. Diferentemente é no escritório de massa, tá? No civil, que ele contrata a estrutura do escritório e vai andar o processo de qualquer maneira. No crime ele vai andar, mas ele quer a atuação daquele profissional específico. Por isso que se bem que hoje nós temos, né, as reuniões por vídeo, o WhatsApp, hoje as próprias audiências são por vídeo. Hoje a demanda ficaria bem mais resolvida. Tá? Na época não, mas foi um risco. Interessante. E, cara, dentro disso, eu acho que uma coisa também que é muito importante para o advogado conseguir desenrolar, para o advogado conseguir, por exemplo, se dedicar a ler um processo como esse, conseguir fazer um artigo, um livro, é ter uma boa equipe. E eu vejo que você tem uma boa equipe, uma equipe super competente. Cara, como é que você encontrou essas pessoas? Hoje em dia se comenta muito, né, que os profissionais não estão muito capacitados, você tem um time de elite ali. Como é que você formou e encontrou esse seu time de elite? Aí vem a resposta da academia. A academia, eu sempre digo, tem os prós e os contras. Te tira esse espaço, mas também te dá um bom material humano para trabalhar. Quase todos que trabalharam comigo, não todos, foram meus alunos. Todos. Caramba. Eu tenho alunos da graduação que até hoje estão comigo no Rio Grande do Sul. Escrevem e trabalham comigo. A própria Marília, que trabalha comigo aqui em Brasília, foi minha aluna no mestrado, minha orientanda, e agora no doutorado, que vai defender a tese em seguida. Então, toda a minha equipe, porque você vê a dedicação. Você pode dizer assim, mas essa pessoa vai ser puramente acadêmica, não vai ser um bom advogado. Não, mas eu também escolhia aqueles que se dedicavam não só à academia, mas que também já faziam estágio na advocacia, ou no Ministério Público, ou na magistratura, e eu ia acompanhando o trabalho deles. Então, isso facilitava. Se escreviam bem, faziam uma boa pesquisa, e tinham também mais ou menos a linha do escritório. A gente brinca, né, que tem alguns casos dentro do escritório que a gente sabe que eles sabem como a gente escreve. Dificilmente precisa corrigir alguma coisa, porque é o nosso linguajar. Então, a academia também forja muito isso. O seu contato pessoal toda semana com essas pessoas que vão trabalhar junto com você e que estão acostumadas até do jeito que você dá aula. Eu tinha um aluno que ele dava aula no meu lugar que parecia eu dando aula. Tanto que eu entrei em uma sala de aula e brinquei com ele. Não, pode ir lá dar minha aula hoje de manhã que eu nem vou começar a aula. De tão bem que ele dava aula. Cara, sensacional. E, Calegari, para entender essa questão da formação de equipe, teria como você falar um pouco da cronologia, assim, como é que foi no início, assim, você se formou sua equipe já de início, se juntou com um sócio, com um parceiro, como é que você montou seu escritório? No início era muito difícil. Eu acho que todo pai do estudante de direito, salvo os casos de grandes escritórios, tem o sonho de que o filho vire um juiz, um promotor, enfim, um funcionário público, né? Que tem o salário garantido no final do mês. Eu acho que todos os entrevistados devem dizer isso aqui. Tá? E não foi diferente lá de casa. Mas eu tinha um sonho, eu já tinha estagiado no Ministério Público e que, por sinal, foi um grande estágio, porque o promotor no qual eu fiz estágio, ele foi promotor de uma promotoria especializada criminal, que hoje são os GAECOS, né, que fazem essas grandes operações. Depois ele foi diretor da Escola Superior do Ministério Público, foi presidente da Associação do Ministério Público, foi procurador-geral de Justiça, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, assim, era uma escola. Para vocês terem uma ideia, na minha época não tinha computador, era máquina de escrever, mas máquina de escrever com carbono. Tá? Então ele distribuía os inquéritos, você tinha que fazer a denúncia. Fazia a denúncia, errava, a gente colocava aquele errorex, para quem está nos assistindo nem sabe o que é isso, era um corretivo branquinho que tu datilografava em cima, ele apagava a letra e ficava um borrão meio e batia de novo a tecla em cima. Ele olhava aquilo e disse, não, vai fazer de novo. Eu disse, mas não pode ser. Tá? Eu tenho que datilografar tudo de novo, porque hoje você apaga na tela e imprime de novo. Tá? E ele começou a dizer o seguinte, preste atenção no verbo nuclear do tipo penal. Tá? Você tem que descrever a conduta fazendo adequação àquilo que está descrito no tipo. Isso serviu para a defesa depois, para a formação de equipe. Quando eu me formei, eu disse assim, não, aprendi muito lá dentro, já sei o que fazer também. Como serão as defesas. Me juntei com um colega que não fazia crime, nós dividimos uma sala
E no começo também tinha cenas peculiares. A gente recebeu uma vez um corte de gado, era um fazendeiro, ele matou lá uma vaca na fazenda, trouxe, pra gente não saber onde colocar. No final do ano, ganhamos um porco inteiro. E como é que foi? Chegou ali no escritório com num saco. Eu voltei para casa e disse, olha, não sei o que fazer com isso, não tinha nem refrigerador para colocar aquilo. Mas assim, ia indo. E eu gostava, eu era metido já formei em 89, em 90 fazia uma especialização em criminologia. Eu era o mais jovem da turma. Mas ali tinham promotores, delegados, juízes, e eles diziam, olha, esse advogado escreve, ele faz isso. Então, eu ia para as audiências e às vezes eles indicavam familiares. Olha, eu tô com um problema na minha família assim, você atua. E aquilo ia crescendo, porque eles viam o interesse nessa formação. Depois, com isso, os colegas que foram da especialização, a gente foi fazendo parcerias e aí a equipe foi crescendo. Mas começou com um sonho dos pais, né, de que a gente virasse funcionário público de alguma forma para ter um fixo garantido. Nós contrariamos o sonho, graças a Deus, né? E hoje estamos aqui. Mas eu acho que todo mundo quer uma garantia para o seu filho. Tá? Mas eu sempre me sentia desafiado. Tá? Então eu ia atrás, corria atrás. Uma juíza, a primeira audiência criminal, eu falei para ela, era um furto de uma bicicleta. E eu disse assim, olha, ele podia ter levado a bicicleta adiante se ele quisesse. Para mim é desistência voluntária do Código Penal. Porque ele podia prosseguir, né, e não quis. E a tentativa é quando ele quer, mas não pode. Ela disse, não, doutor, isso é tese para tribunal, aqui eu vou manter a prisão. Não, mas se o senhor quiser, o senhor impetre um habeas corpus, eu acho que é um bom argumento. Eu fui na época existia Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul. Eu entrei com o HC, a gente ia despachar na casa do juiz de alçada. Você ligava para o tribunal falava com o secretário dava o endereço, a gente despachava com a pessoa, né, com o juiz pessoalmente. Na casa dele? Na casa. Nossa. Ele atendeu, conversamos com ele, não foi nem no plantão tribunal, deferiu a liminar. Aí eu vou para a audiência e ele assim, mas o senhor não me parece tão inexperiente assim. O senhor veio aqui, me pediu ajuda. E ainda impetrou o HC e levou. Tipo, a senhora disse que a tese era boa. Então, a gente lia, ia estudando e acabava obtendo vitórias. Claro que tem as derrotas também. Mas eu sempre dizia uma coisa, o não você já tem. Né? O status quo antes não vai mudar. O que pode mudar é para melhor. Então, a impetração não nos atrapalhava. Então, eu sempre fui de lutar. Nunca tive medo de pedir ajuda. Tá? Sempre tinha humildade, ia perguntar para o promotor, para o juiz. Às vezes não era bem recebido, às vezes era bem recebido, mas funcionava. E nesse ponto, galera, só aproveitando, gostei dessa frase, assim, né? O não a gente já tem, não tem como piorar a situação. Eu vejo que alguns advogados aqui em Brasília, em grandes operações, acabam impetrando HC atrás de HC, pedindo a superação da súmula 691. E existem alguns advogados que são assim, não, eu prefiro esperar um pouco para poder baixar, para depois, né, ter ali mais elementos e poder impetrar esse habeas corpus. E tem uns que não, que, cara, súmula 691, bora, chega até o Supremo e tenta de novo e vai. O que você, assim, nesse contexto de operações, o que você geralmente faz, o que você recomenda? Espera ali uma certa maturação ou não, ou então já vai impetrando os HCs quando já vê uma tese de nulidade, por exemplo, questão prisional. Como é que você atua, assim, geralmente? Eu acho que tem que ver caso a caso. Isso é uma pergunta extremamente interessante. Por quê? Evidentemente, se houver um constrangimento legal de uma prisão, o advogado não pode demorar, se houver uma flagrante ilegalidade, de deixar o seu cliente preso para maturar mais o processo, amadurecer mais. Agora, existem teses que são melhores, porque eu brinco com o cliente. O processo, na realidade, ele é que nem um rio. Ele vai andando, as águas, ele não é uma coisa estanque, tá? Que está num lago. Não, ele vai desaguar em algum lugar. E é importante nós pensarmos que o Brasil é um país que sofre não só mudanças jurisprudenciais muito rápidas, como também alterações legislativas muito rápidas. Então, daqui a pouco o processo começa mal, com uma adversidade para o seu cliente, mas lá na frente tem alguma decisão que vai ser aproveitada. Então, acho que não dá para sair queimando etapas desnecessariamente. Evidentemente, tem que ter cautela. Se o caso impõe uma medida mais urgente, vale a pena. Se não, muitas vezes é melhor esperar do que tentar a superação, muitas vezes, da súmula 691. Excelente. E, Calegari, uma questão. Distribuição de tarefas internas no escritório. Você tem uma equipe competente, mas é uma coisa que eu gostaria de saber da sua parte. O que para você é indelegável? Falando, André, isso aqui é comigo mesmo. Comigo ou com fulano a fulano. Queria te escutar sobre isso. Não, nós discutimos, eu sou bem democrático nisso, nós discutimos a tese, muitas vezes eu me rendo, tá? No debate,
a tese, mas a parte final, o que é indelegável, assim, a sustentação oral, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de estar presente, né? Em algumas audiências também. Mas a parte final da peça, né? Muitas vezes até pela imaturidade na linguagem, né? Uma linguagem mais forte. Eu acho que hoje você pode ganhar as coisas sem atacar ninguém, né? Então você tem que ser polido, educado. A gente ganha, as grandes vitórias são com classe, com educação, com polidez. E as grandes derrotas também. Você tem que saber, né, que nem sempre você vai ganhar. Mas mesmo não ganhando, tem que absorver isso com categoria, né, com educação, e não extrapolar isso num recurso. Então eu sempre cuido. Nós tivemos na Operação Lava Jato, uma vez no escritório, uma peça muito dura. E eu disse assim para o pessoal da equipe, não, essas palavras nós não vamos utilizar, vamos retirar, porque nós queremos continuar advogando, nós não vamos atacar ninguém, né? Porque nós não somos, né, incoerentes, mal educados, nós somos pessoas com uma boa formação e que a gente pode demonstrar isso de outra maneira. Então isso eu não abro mão, a correção final da peça. Você faz o fecho da peça ali. Sim, sim. Fantástico. Sempre. Aqui, emendando em outra pergunta, como diferenciar firmeza e subserviência? Teve aquele episódio que eu acho que é legal comentar do 8 de janeiro, que você foi super firme. A gente publicou até no nosso Instagram, deu sei lá quantas milhões de visualizações. Queria discutir sobre isso, que eu acho que é uma coisa importante também. Quando se posicionar, qual a melhor forma? Um advogado tem que ser educado, que nem eu disse agora, né? O problema é que educação não significa baixar a cabeça também quando você tem razão e quando a lei está a seu favor. Os argumentos jurídicos lhes são favoráveis, você tem que lutar por eles. Fantástico. E ali era uma questão sobre interpretação. Era no presidente, esse caso específico, era no presidente da CPMI, né, da Comissão Mista, que existia sobre o 8 de janeiro. E o que aconteceu? Nós, enquanto defensores, queríamos utilizar a palavra, e o presidente da CPI dizia, né, que não podia porque ali prevalecia o regimento do Senado. E eu disse, olha, sobre uma lei federal, na hierarquia de leis prevalece a lei federal e não um regimento. Né? E ele disse que não, houve uma discussão forte, os colegas, deputados e senadores, mandaram que eu ficasse calado, e eu disse que não ia me calar. Tá? Que a defesa não se cala quando tem razão. Não é uma questão de falta de educação ou deslealdade. É uma questão de proteção do seu cliente. É que isso tem que acontecer. Cara, fantástico. Fantástico. Sensacional. Fantástico. E eu queria entrar nos casos aí, o que você acha? Vamos falar daquele... Ele até falou de um caso aí vamos falar daquele... telefone não parar, né? Ficar te ligando ali. Como é que foi esse caso aí? Se puder contar pra gente. Do ator da Globo? Exatamente. Esse ator, ele ainda, eu acho que trabalha em Portugal hoje. Esse é um caso interessante. E eu digo porque é público, né? Porque tem casos sob sigilo que nós não comentamos. É o Marcelo Antoni, ele era um ator da Rede Globo. Na época, fazia uma minissérie e uma novela que eram muito famosos. Então ele era um ícone da televisão, um galã mesmo, né? Pessoa de porte alto, bonito. E ele vai a Porto Alegre fazer uma filmagem de um curta-metragem e no final ele pede ao produtor que compre, né, maconha para ele fumar junto com a equipe de produção para comemorar o final do curta-metragem. O produtor liga para a pessoa que vende a droga, para o traficante, só que havia uma monitoramento das ligações. A polícia escuta e diz, opa, um ator desse porte, né, com essa fama, em vez de eles irem no traficante, eles foram para o hotel, porque a entrega da droga foi combinada no hotel, um hotel famoso em Porto Alegre. Eles esperam a entrega e prendem o ator em flagrante. E o engraçado dessa situação, como eu não vejo muita televisão até hoje, né, eu não me ligava quem era o nome, não associava. E os produtores começam a me ligar, ator Calegari, tem um ator de teatro preso, pelo amor de Deus, tem que vir aqui. Eu tinha dado aula à tarde, numa especialização, não tinha almoçado, fui para uma festa e não atendi o telefone. Para resumir, lá pelas tantas, meia-noite, de tantas ligações, eu resolvi atender. Pelo amor de Deus, senhor, não vem aqui no Palácio da Polícia, ele está preso aqui. Eu chego lá, o flagrante à noite é feito no Palácio da Polícia, que é na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Na calçada, não dava para entrar. Era carro do SBT, Record, Bandeirantes, Rede Globo, as emissoras locais. Não conseguia passar na frente do tumulto. Aí eu subi, ele estava preso lá, cabisbaixo, porque no Rio Grande do Sul eles não mantêm na delegacia. Depois de homologado o flagrante, vai para o presídio central, junto com todos os presos. E ele estava desesperado e ele tinha comprado a droga com um cheque, que ainda fazia prova contra ele mesmo.
porque ele disse que no Rio de Janeiro era normal isso. Então eu disse para ele, olha, vamos conversar aqui com a equipe. Estava todo o Ministério Público lá, porque era um caso de repercussão, a especializada criminal, o delegado disse que ia colocar como tráfico. Nós fomos ao plantonista, e o plantonista desclassificou, na época não existia essa lei de drogas, tá? Desclassificou para o consumo, só que nesse meio tempo ele vai ao presídio central. E aqui tem uma cena engraçada. Isso é de sexta de madrugada para sábado de manhã. Sábado é dia de visita. O presídio central de Porto Alegre tem 5.000 presos aproximadamente, tinha a época dos fatos. Então são filas enormes, né, de esposas dos presos, é só presídio masculino, querendo visitá-los. E alguém falou, tá aí dentro o Marcelo Antoni. Lá fora ficou uma comoção, o pessoal gritava, mostra o homem, queremos o homem. E nós olhando aquilo, gente pedindo autógrafo, dentro inclusive da carceragem. Aí nós falamos pro sargento lá da Polícia Militar, porque na época o presídio era administrado pela Polícia Militar. E eu entrei, eu disse assim, amigo, não coloca ele na carceragem, lá chama jumbo, quando tu é preso à noite, né? Que vão todos presos em flagrante. No outro dia eles são separados. Curso superior, não tem curso, vai para a galeria tal, vai para a galeria Y. Mas na primeira noite fica todo mundo junto. Eu disse, amigo, não pode deixar ele lá. Falei, a propósito, os presos já tomaram café da manhã. Interessante. Por quê, doutor? Eu disse, não, eu tô quase há 24 horas sem comer. E eles riram, disseram assim, dá para o anel, eles chamavam um advogado, por causa de anel de formatura, dá para o anel ali, manda ele entrar aqui. Eu entrei, doutor, abre aí. Aí tinha um saco de leite numa caneca, sujo, e mais uma canequinha. E tem uma banana aí. Mas eles acharam, não vai comer, né? Esse é advogado metido, advogado de alguém da Rede Globo. Eu enchi a caneca de leite, abri a banana, sentei com ele, assim, esse advogado é dos nossos. Põe o preço separado na outra cela ali, porque eu falei assim, ele vai sair. Já foi deferida a liberdade, vocês só estão esperando a comunicação da SUSEP, que tem que chegar aqui para liberá-lo. Aí a cena engraçada, quando nós saímos do presídio, a gente não conseguia sair. Porque as presas, em vez de quererem ver os seus maridos, queriam ver o Marcelo Antoni. Foi uma loucura tão grande que a gente foi até em casa, ele não queria ir pro hotel. Nós tivemos que levá-lo para nossa casa, né, hospedá-lo lá. A gente chamou uma van, colocou ele deitado no chão, um cobertor em cima. O meu carro saiu para um lado, a imprensa foi atrás e ele saiu de van para o outro, escondido, para poder ir embora. Nossa. Porque a imprensa acampou na frente do prédio. Até esperar que ele saísse ou desse uma entrevista. Então essa cena é engraçada porque, na realidade, protagonizou no outro dia na faculdade, fui dar aula, as alunas perguntavam, professor, o senhor não tem nada dele? Né? Eu disse, não tem na realidade, não ficou nada, o que vocês querem? Só o contrato ali. Mas chamou atenção. Então tem casos estranhos na advocacia de repercussão e que você tem que agir na hora certa. E o juiz foi muito humano e entendeu. Que não era caso de tráfico, né? Apesar da quantidade, eram 300 gramas, mais ou menos. Mas ele entendeu que era uma situação sui generis. Ô, Calegari, e aqui tem 2 pontos. Primeiro, trato com a mídia. Você é um cara muito habilidoso, escreve artigos, volta e meia tá publicando coisas importantes, tá em casos relevantes e, ao mesmo tempo, é um advogado discreto. E a gente vê alguns colegas hoje em dia perdendo a mão na mídia. E eu queria te ouvir. Boas práticas no que diz respeito à mídia tradicional e à mídia digital, que você também manuseia, apesar de ser um veterano da advocacia, manuseia com muita habilidade. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Bom, quanto à mídia tradicional, que eu digo, você não pode se colocar na frente do seu cliente, seu protagonista, né? Muitas vezes é melhor não falar. Tá? Mas tem vezes, sim, que é importante falar. O que acontece? Você tem que ter confiança no repórter que está fazendo a reportagem. Muitas vezes eu prefiro mandar por escrito a nota, porque se ele adulterar a nota, eu vou dizer que não foi essa nota que a defesa mandou. Ou gravado ao vivo, eu acho muito importante. Tem gente que, ao vivo eu não quero, tenho receio e tal. Eu não tenho medo ao vivo. Se o caso é meu e eu conheço o caso, zero de problemas. Tá? Só que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes você passa uma informação e a informação que é publicada é diferente. Tá? A matéria vem muito grande contra e a sua nota sai 2 linhas. E nós temos que preservar o cliente. Mas, por vezes, também é importante, porque aquilo que está sendo divulgado não corresponde com a verdade. Tivemos um caso agora enorme no Rio Grande do Sul, que diz que a empresa, o empresário e sua filha deram um prejuízo a um município do Rio Grande do Sul de 47 milhões. Não, 47 milhões
são os valores dos contratos licitados. Só que eles só receberam até hoje, de obra executada, 7 milhões. Então não pode ter prejuízo de algo que você não recebeu. Fantástico. Mas veja como a venda da notícia equivocada os transforma, na realidade, nos apropriadores de dinheiro público de obras não realizadas. Não. O valor total do contrato, se efetivado, seria esse. Não foi nem efetivado e nem recebido. Então, existem esclarecimentos pontuais que são muito importantes, para já deixar claro que isso não aconteceu dessa maneira. E quanto à mídia digital, eu acho que a gente tem que falar, utilizar. Eu utilizo muito na parte técnica. Eu acho que André, João, vocês acompanham isso. Muito sobre o que eu escrevo, sobre lavagem de dinheiro, sobre alguns casos concretos, sobre a minha interpretação da jurisprudência. Nunca entrando muito em casos concretos. Tá? Eu escrevo muitas vezes um artigo e aproveito aquela ideia do artigo para divulgar depois nessa mídia digital. Dizendo, olha, existe tal posição no Tribunal da Espanha, existe tal posição no Tribunal Alemão e assim sucessivamente. Porque eu acho que isso aí fomenta também a discussão. Muitas vezes até colegas, gente da área jurídica, eu digo de tribunais, me disse, não tinha pensado nessa ideia, mas concordo. Tá? Então, acho que isso é importante também para nós fomentarmos o debate. Interessante. Muito legal. E, Calegari, você falou da questão da orientação que você dá para a equipe, né? De escrever de forma respeitosa, assim, combativa, mas com respeito. Existem outras orientações que você dá com frequência para a equipe, em termos de petição, de audiência, de atendimento ao cliente? Eu dou até de postura. Excelente. Se puder falar para a gente. Quando eu vinha para Brasília, nos 8 anos que eu vim, muitas vezes eu posava na segunda, outras vezes na terça. Eu ia direto para o Supremo, principalmente quando a gente entrou na operação da empresa. Tá? O que acontecia? Eu pousava, às vezes eu comia dentro do carro. Tá? A advogada que me buscava, a Marília já trazia um lanche, eu ia comer, nem almoçava. Elas, mas por que nós vamos para o Supremo se nós não temos processo pautado? Tá? Na época, se vocês se recordam, se julgava muitos casos de colaboração das empresas. Tá? Tava lá os casos oriundos que começaram a vir do Rio Grande do Sul, do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato lá, que passavam pelo TRF4, passavam pelo STJ e desaguavam no Supremo. E vários outros casos de competência originária de políticos. E eu disse assim, nós temos que assistir, primeiro, para saber como vota cada ministro. Tá? Então vamos anotar, que é interessante. Aí surgiram ideias também para o livro de colaboração. Segundo, para nós termos postura. E elas olhavam, que postura? Postura do que nós devemos fazer enquanto advogados e o que nós não devemos fazer. Tribunal Superior não é júri. Você não precisa gritar da tribuna. O ministro não vai lhe dar razão por uma causa você gritando na frente numa sessão de uma turma criminal no STJ ou no Supremo. Você tem que ter técnica. E muitas vezes não precisa nem falar muito. Tá? Às vezes, ocupar todo o tempo não é necessário. Você tem que ser pontual, eu sempre brinco, cirúrgico. A questão pontual é uma nulidade, ataque a nulidade, mostre para os ministros que estão julgando que existe divergência jurisprudencial sobre esse ponto, ou que não existe, na realidade, unanimidade, tá, sobre essa questão. Então, essa questão de postura eu ensinava muito. Em reuniões também, escute mais do que fale. Anote. Preste atenção nos pontos. Não saia afoito dando opinião. Muitas vezes o cliente nem terminou de falar, você está dando a tese, mas calma. Essa tese pode ser que lá no final a gente não tenha aprendido tudo, tá? E compreendido muitas vezes a questão final do processo. Isso já aconteceu até comigo. Uma vez eu estava ouvindo o cliente e ele explica uma situação e lá no final eu disse para ele assim, mas é interessante, essas pessoas estavam lá, tem testemunha, e ele disse assim, não, doutor, eu estava lá. E eu não tinha prestado atenção no começo, que ele tinha participado efetivamente, estando na cena, onde aconteceram os fatos. Então, é importante gravar, não ser afoito. Eu sempre digo, vamos escutar primeiro. Escutar, anotar. Se for o caso, a gente marca uma segunda reunião. Não dá a posição na hora. Porque uma posição, às vezes, apressada, não é uma boa posição. Cara, fantástico. Excelente. Fantástico. Calegari, uma outra coisa. Você, hoje em dia, tem uma advocacia muito destacada nas cortes superiores, mas relata agora uma atuação em flagrante, em situação de flagrante, e mostra, que é uma advogada raiz ali, né? Vai pra onde, vai pra ali. Cara, queria te escutar sobre isso também. Muitos colegas a gente visualiza na internet passando sufoco em delegacia por um despreparo ou uma postura que não foi muito legal.
da sua experiência, boas práticas atuando na delegacia. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Tem uma frase peculiar que eu não vou usar porque eu brinco com meu filho sobre essa frase. Mas eu brinco, vou usar ela de outra maneira. Eu acho que com jeito, né, com educação, com polidez, a gente consegue tudo. Você tem o não, você volta, convence a pessoa. Às vezes o delegado é mais turrão, mas por sua formação, o próprio promotor, o próprio juiz é mais duro, mas não por maldade. Às vezes, cada pessoa tem a sua formação. E você tem que saber como entrar também. Não adianta você partir para a briga. Nós tivemos um caso agora recente de advogado raiz, para brincar. Houve uma operação grande, essa do contrato de licitação. O juiz determinou a apreensão de todos os bens imóveis do empresário. Eram mais de 600 imóveis, porque ele é o maior loteador urbano da região. Aí um colega nosso fez o pedido, em nome da pessoa jurídica, para liberar os bens para a empresa continuar funcionando. O juiz indeferiu. Eu liguei, e é meu grande amigo, eu disse assim, eu vou copiar, e aí tem a lealdade com o colega, ele é meu irmão. Eu disse, eu vou copiar a tua petição, pode me passar ela no formato Word, vou colocar meu timbre e vou fazer em nome da pessoa física. E ele disse assim, não, mas o juiz já indeferiu. Eu disse, bom, o máximo que a gente vai ter são 2 indeferimentos, que nos abrem o leque para 2 recursos, para a pessoa jurídica e para a pessoa física, para a empresa, tá? E vou marcar de falar com o juiz. Peguei o avião aqui, fui a Porto Alegre num bate-volta. Entrei, o juiz me olha e disse assim, mas eu já indeferi a petição, aliás, para o seu colega, que é seu amigo também. Disse, não, mas o senhor não me ouviu, tá? Posso expor agora a tese? Ele disse, pode. Eu disse, doutor, vamos pensar o seguinte, a operação diz respeito a um município, tá? Que estão as licitações adstritas a esses contratos. O senhor bloqueando tudo, e todos os empreendimentos deles, que são condomínios, na realidade, e loteamentos, o senhor está decretando a morte civil da empresa. Vamos fazer o seguinte, o senhor mantém a restrição e a proibição de ele licitar no município investigado. Mas os outros municípios, que não são objetos da investigação do Ministério Público, tá? E que não há problema, o senhor libere ele para licitar e libere os imóveis. Ele disse, não, vou pensar e tal. Bom, eu volto para o aeroporto, estou voando, começo a receber o WhatsApp. Parabéns, Soares, que eles estavam brincando com a analogia, o centroavante do Grêmio, né? Entrou para fazer o gol e tal. Eu disse, não, é a maneira de falar. Às vezes uma boa explicação sem briga, porque não adianta ir lá, eu sempre brinco, peitar o juiz. O juiz deu uma decisão porque ele também estudou o processo, se convenceu dos argumentos da acusação, evidentemente naquele momento, e se você não trouxer bons argumentos e souber explicá-los, porque muitas vezes tem isso, você escreve uma peça tecnicamente perfeita, mas não sabe explicar por que aquela peça, na realidade, deve ser atendida, pelo menos na parte que possa liberar o empresário para continuar trabalhando, senão nós temos a morte civil. Aliás, o que aconteceu em muitos casos da Lava Jato, que acabaram com as empresas. Assim, a advocacia raiz, eu acho que também é um pouco disso. Você tem que saber, né, o momento de falar, como falar. Tá? Muita gente já levou chá de banco. Bom, é normal. O advogado tem que se convencer que a briga não vai levar a nada. Tá? Eu acho que com educação, como eu disse, a gente tem que saber conversar. Hoje as pessoas estão esticando a corda, né? Não há mais diálogo entre as pessoas. A gente vê isso nas relações cotidianas, tá? Até entre colegas. Muito verdadeiro isso aí. Calegari, você, dá para ver que você atua em nicho, né? Digamos assim, você é referência em direito penal econômico, escreve sobre isso, tem livros publicados sobre isso, pesquisa sobre isso. Como é que foi esse caminho, assim, para atuar nesse nicho? Foi por gosto, habilidade, foi algo intencional ou foi acontecendo? Como é que foi? 2 coisas importantes aconteceram. Como eu relatei no começo, em 90 eu comecei a atuar na Justiça Federal. A Justiça Federal, evidentemente, os crimes são mais da ordem econômica, tributária, crimes que atingem o patrimônio da União. Tá? E como eu era um defensor dativo nomeado, eu me recordo que na sexta-feira ninguém fazia audiência em Porto Alegre. Eu fazia todas, tá? Porque a gente recebia pelo provimento. Então, cada audiência eram, vamos lá, R$1.000, sei lá, a época dos fatos. E eu fazia. Aí uma diretora de secretaria, ela me disse assim, a diretora da Vara Criminal, disse assim, o senhor é muito interessado, novinho, vem sempre aqui. E tinha muito crime, não era de descaminho, porque descaminho é a introdução de mercadoria sem o pagamento de tributo. Era de contrabando, cuja mercadoria é proibida de entrar no Brasil. Ela me disse assim, na época não existia resposta à acusação, existia defesa prévia. Ela disse, doutor, vou lhe dar uma dica. A funcionária da Vara Criminal, como o senhor é muito atuante,
toda a defesa prévia, o senhor peça, nesses casos de contrabando, para oficiar a Receita Federal e perguntar a situação fiscal da mercadoria. Quando a Receita respondia que a situação fiscal estava, a mercadoria não estava proibida, estava suspensa, o fato era atípico. Excelente. Aí eu ia para as alegações e os juízes começaram a olhar, pois esse advogado sabe tudo desse negócio, né? Começou, é um gênio. E eu impetrava habeas corpus, entrava com pedidos, com petições. E eu comecei, tinham 2 varas criminais, foi criada a 3ª vara criminal federal, eu atuava nas 3 varas. Tá? Então, assim, tinha uma atuação muito dinâmica. Na época existia a lei 8... Eu acho que era 8272, eu não me recordo o número da lei, mas que se transformou hoje na apropriação indébita previdenciária, 168A do Código Penal. Que também, eu escrevi artigos porque teve portaria que suspendeu a aplicação. Então, isso me ajudou. Eu congregava muito a parte econômica, de aprender ali dentro, no dia a dia. E depois, indo para a Espanha, inicialmente queria escrever sobre parte geral. Aí a Universidade Autônoma é muito séria. E eles me perguntaram, o senhor fala alemão? Eu disse, não. Eles disseram, não. Aqui, quem não fala alemão não escreve sobre parte geral. Nossa. Minha grande decepção, que era o que eu sempre dei aula. Aí eles disseram, escreve sobre sonegação fiscal, algum tema do Brasil. O projeto originário era sobre sonegação fiscal. Lá se chama defraudação tributária. Em seguida, um catedrático, que é muito meu amigo, disse assim, não, muda, tem lei de lavagem no Brasil, eu disse, acabou de ser aprovada. Escreva sobre isso, porque é um fato inédito, pouca gente escreveu, você vai ter um dos primeiros livros sobre isso. Aí toda a minha pesquisa foi sobre lavagem, e aí o nicho foi ficando cada vez mais forte, porque eu convivia com os professores lá. Tinha um professor falecido, hoje catedrático, que era uma referência, Miguel Barro Fernandes, que tinha um manual de direito penal econômico. Tá? Então eu comecei a estudar, cada vez mais me familiarizar com o tema, aí participava de debates. Tá? Eu circulei muito nessa vida acadêmica também, e isso não só me trouxe amigos, mas colegas. Eu dei palestra no Peru, na Colômbia, no México, no Equador. A gente andava muito. Mas também, quando tinha casos desses países que envolviam o Brasil, a gente fez parecer de lavagem de dinheiro até para o Peru. Caramba. Escrevendo, numa empresa que era de uns filhos de uns mexicanos que utilizaram dinheiro do México para lavar numa empresa peruana. E eles queriam alguma referência sobre lavagem de dinheiro que desse um parecer. E aí a gente escreveu o parecer em espanhol. Então, assim, para mim sempre funcionou muito bem essa sincronia. E eu tenho grandes amigos até hoje. Eu vou a Madrid desde 97 e todos os anos eu encontro meus amigos. Que legal. Cara, que legal. Que são advogados, uns são catedráticos. Tá? Que legal, que Muito legal. bom. Calegari, uma questão. Você é um cara que absorve bem, aproveita bem as dicas e aplica. Já contou 2 casos aqui. Tem alguma outra dica assim marcante que você acha que vale a pena compartilhar com o pessoal aqui? Eu acho sempre que tem que prestar atenção. A dica, eu brinco, na época das... Só para pegar um gancho dessa de dica. Na época das vacinas, uma enfermeira, não sei se você recorda, aplicou uma injeção no idoso da vacina que não continha a vacina. Sim. Tá? Eu assisti aquilo na televisão, eu saí dali correndo com o notebook e a minha esposa assim, não vai escrever um artigo. Meia hora depois eu já tinha mandado o artigo para a imprensa. E eu falei assim, dolo eventual, tá? Ou seja, que a enfermeira assumiu o risco de matar o paciente por não vaciná-lo e ele sendo uma pessoa de risco. Tá? Então, assim, eu acho que você tem que estar sempre atento no que anda acontecendo. Às vezes, num julgamento, é que nem nesses eventos. Eu vou a congresso, hoje menos, mas principalmente nesses estrangeiros, que a gente não tem tanta familiaridade, e houve uma questão de uma jurisprudência boa. Assim, tem que prestar atenção para ver se existe um caso similar no Brasil. Tá? Sobre a autolavagem, por exemplo. Eu assisti uma palestra, olhei a jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha, que faz às vezes do STJ, lá na Espanha, e verifiquei que a autolavagem, em alguns casos, quando o próprio sujeito que comete o crime antecedente utiliza os valores em economias domésticas, pagamento da escola dos filhos, compra de supermercado, etc., isso não é considerado lavagem de dinheiro. Tá? Seria uma autolavagem impune. E aí publiquei um artigo sobre isso. Então, eu acho que a advocacia é muito de atenção. Tá? Eu continuo assistindo o julgamento. Vira e mexe à tarde, eu estou com a TV lá, sincronizada na TV Justiça, gosto de assistir. Tá? O meu filho, quando era pequenininho, ele entrava em casa, ele vinha da escola, acho que ele tinha uns 6, 7 anos, e ainda quando eu ficava em Porto Alegre, ele entrava e olhava a televisão e via os ministros. Ele dizia assim, ixi,
o papai tá vendo aqueles padres de novo, né? Ele assiste sempre esse programa que tem os padres na televisão. Porque ele identificava com o preto, como se fosse batinas, e ele não sabia. Mas eu acho que isso desperta o interesse. Ele tem que ver, eu procuro demonstrar isso para ele, que sem estudo a gente não chega a lugar nenhum. Você tem que se dedicar. Ninguém faz por você. E ele tem um exemplo em casa. Ele me vê lendo sábado, domingo, muitas vezes de noite, lendo o processo, sabe? Às vezes em jogos do Grêmio, que ele é fanático, ele diz assim, já sei, não vai assistir jogo comigo porque tem reunião, porque vai viajar. E é verdade, né? Então, você sacrifica de um lado para poder dar do outro, né? Cara, muito bom. Muito legal. Calegari, hoje, projetos aí, tá escrevendo algum livro, artigo? Quais são as pretensões? Você tem alguma meta? Sempre tem uma demanda por palestras, que cada vez eu tenho procurado ir a menos congressos, né? Mas já tenho 2, uma semana que vem em Goiânia e depois em João Pessoa. Escrevi agora um artigo num livro que vai sair em homenagem ao desembargador Ney Belo, dos 10 anos do TRF1. Escrevi em homenagem ao STJ e quero atualizar a 3ª edição da lavagem de dinheiro. A nossa ideia é uma vez a cada um ano e meio, atualizar o livro. Porque a dinâmica da lavagem é um tema muito bom, porque a lavagem nunca tem uma jurisprudência consolidada. Tá? Por mais que a gente diga que tem alguns temas que já são mais presentes na nossa jurisprudência, tem outros que ainda são muito debatidos. O tribunal oscila muito, muda muito a jurisprudência. E nós vamos acompanhando isso. Então, esse tema da autolavagem me interessa muito. Eu já publiquei 2, 3 artigos. Eu tenho refletido muito sobre isso. E uma coisa interessante, que a gente fala da academia, que aqui vem um aprendizado muito bom também. Eu participo muito de bancas de doutorado. Nas bancas de doutorado também surgem grandes teses, né, jurídicas, que você olha e diz assim, olha, congelamento de dados da internet, né, sem autorização judicial, né, recolha de dados de terceiro, quanto tempo, quem pode determinar? O ministro Gilmar, eu acho que o Mundrovitch, eu não me lembro quem estava junto, a Daniele Galvão, nós examinamos uma tese doutoral sobre esse tema. Muito bom. E é um tema que te faz refletir. Então, são temas da academia que possivelmente a jurisprudência vai estar aplicando logo aí na frente. Tá? Então, todos esses temas são temas de reflexão. Calegari, caminhando aqui para o final do nosso papo, um ponto que é legal perguntar. Você é um advogado que tem credibilidade nos tribunais. E é um advogado que está não é um advogado que é de Brasília, né? Começou sua advocacia no Rio Grande do Sul e migrou para Brasília. E efetivamente conquistou esse espaço. O que você diz? Quais recomendações você dá para os colegas que querem atuar nos tribunais? Acho que seriedade em primeiro lugar. Você tem que ser leal e honesto, né? Muitas vezes o advogado vem, diz que tem um contato, que conhece assessor, que conhece isso. Acho que o ministro até sabe, na realidade, o que está acontecendo. Eu não atuo em processo sem subestabelecimento, em primeiro lugar. Tá? Eu acho que para vocês entrar na causa... E outra coisa, eu não admito entrar na causa se eu não redigir o memorial. Às vezes o colega me liga de outro estado. Não, é só para o senhor atuar aí, fazer a sustentação, é só para fazer o despacho do memorial. Mas você vai mandar o memorial? Sim, eu lhe mando o memorial pronto. Não. A não ser que eu possa mexer no memorial. Por quê? Porque você vai, primeiro, com o subestabelecimento, você está constituído na causa. Então, já mostra que você foi contratado para o processo. Está tudo regular, recebendo honorários, a gente emite nota fiscal, tem contrato, tudo. Segundo lugar, o linguajar é meu. Evidente que o ministro, o desembargador, o juiz vai ver que num despacho com um memorial que não me pertence, não é a característica do meu escritório, ele vai achar que tem algo estranho. Então, eu acho que essa seriedade, quando você começa a demonstrar que atua em determinados casos, tá? Que mostra a lealdade quando vai discutir uma causa, e que tudo isso redunda em seriedade do seu trabalho, vai emprestando credibilidade até na forma de você ser recebido, tá? Perante os assessores e perante os ministros ou desembargadores nos tribunais. Tá? Eu acho que tudo é uma construção. Você tem que construir o seu nome. Construir demora muito tempo, para destruir é muito rápido. Tá? Então, a construção é uma série de fatores. Credibilidade, escrever bem, com seriedade, lealdade, não omitir fatos do processo. Tá? Você tem que escrever aquilo que está lá dentro. Tá? Porque tem gente, eu não vou dizer que é na advocacia, como tem em várias outras profissões, que só nega informações. Tá? Você tem que dizer, e outra, o assessor ou o ministro vai ler.
que você não está sendo leal como parte no processo. E a lealdade, para mim, é fundamental. Onde termina a lealdade, termina uma boa relação. Fantástico, cara. João, caminhando aqui pro final, uma pergunta que eu sempre faço, Calegari, para todos aqui. Erros que você cometeu, que você se sente confortável de compartilhar para outros colegas não cometerem também? Acho que no começo, né? Primeiro, quando você não está bem preparado, você quer atuar em tudo. Tá? Então, você começa a fazer uma advocacia generalista. Né? Vou lá, me preparo para isso, me preparo para aquilo. Hoje em dia, o direito está muito especializado, cada vez mais. Dentro do próprio direito penal, o João falava, não, como é que foi esse viés de ir para o direito penal e econômico? Por exemplo, o erro que eu cometi, e eu confesso aqui, eu falo bem, e com toda a humildade do mundo, pode me dar o microfone, articulo bem, não gosto do tribunal do júri. Foi um erro que eu cometi. Eu devo ter feito 3 ou 4 júris na história da minha vida. Faria hoje, talvez hoje mais maduro, se fosse um caso muito técnico, faria. Mas me decepciona um pouco o tribunal do júri. Eu sei que tem gente que ama, mas acho que não se faz justiça muitas vezes ali. Caso técnico, o promotor apela para a parte emocional, os jurados se empolgam com isso, e muitas vezes a gente tem uma decisão que não é, como evidentemente se faz justiça, se faz muita injustiça. Então, um erro que eu cometi, e que eu não tenho vergonha de confessar, foi atuar no tribunal do júri algumas vezes, tá? E que me decepcionou muito, principalmente num caso de dolo eventual. O menino era um menino exemplar. Ele não se ausentou, voltou para socorrer. É comprovado que houve uma briga entre 2 amigos. Um empurra o outro na calçada, que é a vítima cai e é atropelada. Tá? O promotor desprezou toda essa prova e foi com sangue nos olhos. Tá? Essa é a palavra taxativa. E isso porque ele tinha uma rusga, principalmente comigo, como advogado. Por quê? Porque num programa de televisão, também naqueles arrobos da juventude, lá no Rio Grande do Sul existia um programa chamado Conversas Cruzadas, que eram 2 pessoas de um lado da bancada que defendiam uma tese e 2 de outro lado. Esse programa era uma bomba de audiência. E ele disse assim para mim na bancada, não adianta o advogado vir com essas teses jurídicas da Europa, da Espanha, porque eu também estudei lá, eu conheço e não sei o quê. Eu falei assim, olha, tem um grande problema. O senhor pode ter estudado, pode ter lido, mas uma hora o problema é ler e não entender. Tá? Quase apanhei na bancada, evidentemente arrumei um inimigo, aprendi a não pessoalizar mais as brigas, embora a recíproca não tenha sido verdadeira, e ele nem era o promotor designado para o júri. Tá? Ele fez questão de fazer o júri, de filmar o júri, porque especificamente era contra mim. Tá? Então, assim, hoje é uma coisa que eu me arrependo de entrar em casos que eu não acredito. Tá? E aqui eu sei que eu vou ser amaldiçoado, principalmente até a gente estava aqui com um criminalista que adora a júri, que é o Jader Marques, mas eu não acredito na instituição. Tá? Por quê? Acho que se julga muito pela emoção e, principalmente, hoje nos casos midiáticos, é difícil você enfrentar muitas vezes um caso de uma comoção nacional. Por mais que você desafore o processo. Você desafora o processo daquela comarca. Ele vai ser julgado em outra que os meios de comunicação praticamente já deram um veredito desfavorável. Né? Então, esse é um erro. Não entre onde você não acredita que será exitoso. Tá? Não que eu diga que eu serei exitoso em todas as causas, mas nas outras me instigam a trabalhar. E o júri não me instiga a trabalhar com essa força. Cara, fantástico. João, tem mais alguma coisa aí, cara? Muito bom. Aquela pergunta de sempre, né? Tradicional, pra gente fechar. Calegari, é a seguinte pergunta a gente sempre faz. Tem alguma pergunta que nós não te fizemos, que nós deveríamos ter feito, que você acha que é importante compartilhar esse conhecimento, essa resposta com a nossa audiência aqui? Acho que a pergunta mais importante é por que a gente advoga na área criminal. Tá? É como um médico que talvez faça uma cirurgia que seja uma das mais sensíveis, como um neurologista, um cardiologista, enfim, todos os médicos que são cirurgiões, né? Na tentativa de salvar uma pessoa, de salvar uma vida. Eu acho que o criminalista é o último recurso, tá? Porque bens você perde e recupera, tá? Trabalhando de novo. A liberdade você pode recuperar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Uma experiência de um dia detido, um dia preso injustamente, ou que sejam vários dias, tá? É quase que uma sentença de morte na sua vida. Por quê? Você vai levar um estigma, uma pecha muito grande para conviver. Os seus amigos se afastam de você, isso a gente nota com os clientes, e a dor
de uma família que passa por isso é muito grande. Então, a pergunta é por que a gente atua na área criminal? Eu me envolvo muito e acho que a prisão deve ser o último recurso. E o advogado que atua na área criminal ele tem que ter essa sensibilidade. Não pode, tem que ter a frieza para atuar, mas também saber que tem uma vida em jogo, que existe uma liberdade, tem uma família que está por trás disso sofrendo, e todo advogado criminalista tem que ter essa sensibilidade de saber que você tem que atender o telefone 24 horas por dia. Isso é uma briga, dicas do meu escritório. Eu não admito demora para responder no WhatsApp. Não admito. Eu acho que o cliente demandou, não sabe a resposta, não importa, seja honesto. Vamos consultar. O meu processo eu vi que andou. Muita gente não viu. A dinâmica hoje é muito rápida. Tem clientes que eles se colocam lá nos serviços de informações, eles consultam o processo mais com o advogado. É verdade. Mas responda para o cliente. Vamos verificar, em seguida lhe damos o retorno. Não o deixe sem resposta, porque é uma angústia. A pessoa vive 24 horas isso. Então você tem que responder. Eu sempre digo isso, responda. Mas, por mais que não saiba na hora, vamos atrás, vamos procurar a resposta. E eu acho que isso é um pouco da advocacia criminal. Dar as mãos para o cliente e saber que ele depende de você, de um amparo até psicológico, muitas vezes. Isso é o bonito da advocacia criminal. Muitas vezes, no final do processo, a gente vê um sorriso no rosto novamente. Cara, fantástico, fantástico. Eu sempre faço uma pergunta final, eu vou fazer. Apesar de que isso aqui foi um fechamento perfeito, Sim. né? Mas, Calegari, se você pudesse deixar uma mensagem agora, que vai chegar ali no WhatsApp de todos os criminalistas do Brasil, que mensagem que você deixaria? Eu diria que trabalhe em cada causa como se fosse a causa da sua vida. Não importa o valor da causa. Tá? Não importa a importância do cliente. Todo cliente é importante. Tá? Como eu disse antes, todo cliente que sofre um processo criminal ele tem uma espada sobre a sua cabeça. Então, aquela causa é sua única causa. O seu escritório pode ter 10, 100 ou 1000 processos. Mas cada cliente que chega no seu escritório, para ele, você é o único advogado da vida dele. Ele faz uma leitura diferente. E nós temos que aprender com isso. Que é verdade. Nós temos 1000 processos. E a gente quer cuidar de todos. Mas para o cliente, você é como se fosse o salvador da vida dele. É quase que uma imagem sacra na vida do cliente. Eu sinto isso quando a gente conversa com o cliente. A gente chega a se emocionar, porque ele todo dia lhe demanda. Eu tenho clientes que até hoje, agora a gente atende um empresário, todos os dias ele me liga. Ontem eu estava assistindo uma série em casa, 9h30 da noite ele ligou. Eu atendo, converso meia hora, tranquilizo, explico, estamos trabalhando, porque eu penso isso. Me coloco no lugar do cliente. Eu acho que o advogado tem que se colocar um pouco. Não vou atender esse horário, está fora do expediente. Não, amigo, então você não é criminalista. Criminalista não tem horário de expediente. Essa é a minha mensagem. Criminalista atua 24 horas por dia com o coração. Dedique-se e você será bem sucedido. Que final, hein, João? Muito bom, hein? Calegari, obrigado, cara. Papo fantástico. Estávamos ansiosos aqui para te escutar. Sempre uma aula. Foi um prazer gigantesco. Não, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Aqui. Vocês são 2 gênios do que fazem também. Então, para mim, é um prazer muito grande. Aí, tanto Valeu, de conteúdo aqui, tanto de aprendizado, hein? Sensacional. Muito bom, muito Obrigadão, bom. Hein? Turma, você gostou? Faz o seguinte, comenta aqui. Eu vou compartilhar com o Calegari os comentários. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para que você receba os outros vídeos que a gente produz aqui com uma dedicação muito grande. Todas as quintas-feiras, religiosamente, sai uma entrevista nova e ao longo de toda a semana nós vamos publicando ali cortes de momentos relevantes aqui desse nosso papo. Portanto, acompanhe, se inscreva. Prazer muito grande ter você aqui com a gente. Um grande abraço, vamos para cima e até a próxima.